Diletos irmãos, a paz do Senhor, eu dou graças a Deus por essa feliz oportunidade de estar com vocês em mais uma videoaula, em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós estamos de posse da lição de número 5, a qual traz o título A Promessa da Salvação. Esta é a promessa mais excelente, a promessa mais espetacular, mais significativa que o Senhor Jesus, que Deus fez para a humanidade. A promessa da salvação, a primeira promessa de salvação, nós encontramos em Gênesis 3:15. Agora, trata-se de uma promessa condicional. Ela é uma promessa condicional porque, embora o Espírito Santo leve as pessoas a Cristo, é preciso que o ser humano aceite essa salvação. Então, se aceitar, será salvo. Se crer, será salvo. Veja as condições. É preciso crer. É preciso ter fé. Sem fé é impossível ter salvação. Como diz o apóstolo Paulo quando escreve em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvo mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, é um dom de Deus. O homem por si é incapaz de se salvar. O homem por si mesmo não consegue se auto-justificar, não consegue se auto-santificar. Tudo é um processo feito, elaborado pelo Espírito Santo. A salvação, ela é abrangente. Quando eu digo abrangente, porque ela envolve, além de todos os seres humanos, ela abrange todas as épocas. Porque a salvação, ela tem também efeitos retroativos. Todas as pessoas que morreram antes de Cristo, as pessoas do Velho Testamento, eles foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Porque a obra substituta no Calvário teve efeito retroativo. Todas as pessoas no passado, no Velho Testamento, no Primeiro Testamento, elas foram salvas pela fé. Não foi aquele sacrifício de animais que salvou. Aquilo tipificava o Senhor Jesus Cristo. O sacrifício de animais era uma simbologia. O sangue derramado pelos animais era uma simbologia do sangue que seria derramado pelo Senhor Jesus Cristo. Porque a salvação, ela nunca flui de cima para baixo. Ela vem de alto para baixo. Não é o homem, mas é Deus. O sangue tem que fluir de cima para baixo. No sacrifício dos animais, o sangue fluía de baixo para cima. Era o sacrifício humano, era ritual. Era apenas uma cerimônia. Mas quando a pessoa levava o animal arrependido dos seus pecados, para que esse animal fosse sacrificado, estava ali valendo, era a sua fé. Sempre foi a fé e sempre foi a graça. A graça de Deus, porque às vezes nós dizemos, estamos na época da graça. A salvação a salvação é pela graça. Mas a graça existiu desde a criação do mundo, desde quando ele executou aquela promessa, Gênesis 3:15, que da semente da mulher ia levantar um varão que ia esmagar a cabeça da serpente. Ele estava prometendo uma recompensa, uma salvação para o homem caído, que estava plenamente rompido com Deus,
E este rompimento que foi unilateral, isso quer dizer, foi o homem que rompeu com Deus, não Deus quem rompeu com o homem, mas mesmo assim, mesmo sendo ele a parte ofendida, foi ele quem procurou se reconciliar com o homem. Foi ele quem procurou salvar o ser humano perdido. Isso chama-se amor. Isso chama-se graça. Então nós encontramos nessa lição esses subsídios maravilhosos, edificantes para a nossa vida. Então o título, A Promessa da Salvação, é algo extraordinário. Nós temos um texto áureo que diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A verdade prática, a promessa da vida eterna, é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Lição baseada em João 3, 14 a 31. A parte mais linda, o texto áureo da Bíblia, de toda a Bíblia, está justamente no versículo 16, quando diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então veja a condição aí, mais uma vez a condição, precisa crer. Ora, o Espírito Santo, Deus, é quem leva as pessoas a Cristo, como ele mesmo afirmou lá em João, que aquelas pessoas que vão a ele é porque o Pai o levou. E quando o Pai o leva, de maneira nenhuma ele lança fora. Agora, a decisão humana, aceita ou não o presente, aceita ou não a graça, crê ou não crê nessa promessa. Se crê, se aceita, se recebe, será salvo com certeza. Então, os itens da lição, nós encontramos aqui a promessa de salvação. Depois nós encontramos no item 2 a natureza da promessa da salvação. E no item 3, a promessa e perseverança na salvação. Analisando o primeiro tópico da nossa lição, a promessa da salvação, conforme nós já fizemos, ele vem executando a promessa desde que o homem caiu. O homem tinha plena comunhão com Deus, o homem estava seguro aonde Deus lhe colocou, mas de forma unilateral, o ser humano rompeu com Deus. É claro que as consequências aconteceram mediante esse rompimento, porque toda ação gera uma reação. Então ele foi sentenciado. Toda a criação foi sentenciada. A sentença foi cruel. Deus disse: maldita é a terra por causa de ti. Então toda a criação, não foi somente o homem, toda a criação sofreu a consequência da queda, o efeito do rompimento do homem com Deus. A promessa que Deus fez foi justamente uma restauração, a salvação. Vai salvar o quê? A criação. Ele vai salvar não somente o homem, observa que a promessa é restauração de toda a criação. Agora, como o homem é a coroa da criação, o ser humano é o elemento fundamental, principal de toda a criação, a ênfase é dada ao ser humano. Mas toda a criação sofreu as consequências, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos, toda a criação geme. Então isso abrange não somente o ser humano, mas os animais, os vegetais, tudo que tem vida. Toda a criação, de um modo geral, sofreram a consequência
deste pecado, da queda do ser humano. A promessa foi imediata. Houve a sentença, é claro, mas a promessa também foi de imediato, quando ele disse que ia providenciar o meio para salvar. A iniciativa foi de Deus, nunca do homem. Como eu falei, sendo ele a parte ofendida, mas foi ele quem procurou o ser humano para salvar. E como diz aqui, a promessa da salvação, leitura bíblica em classe, nos lembra a passagem do Antigo Testamento em Números 21, 4 e 9. Aquilo também foi uma simbologia. Quando Deus mandou levantar uma serpente de bronze no deserto, e todos que olhassem para aquela serpente seria curado, porque as cobras começaram a picar as pessoas no deserto, então, ao olhar, seria curado. Logo, o próprio Jesus Cristo, ele interpretou aquela passagem lá em Números, porque ele diz que assim como a serpente foi levantada no deserto, importa também que o Filho do Homem seja levantado. Então, aquela serpente no deserto, aquela serpente de metal, foi uma simbologia. Esse olhar aí tem um sentido, tem um significado. Como diz o próprio profeta, quando ele escreve: olheis para mim e sereis salvo. Esse olhar aí não é apenas um olhar físico. Esse olhar significa seguir, aceitar, reconhecer, curvar-se diante da obra salvífica do Senhor Jesus Cristo. Então, no item 2, o subitem 2 do primeiro tópico diz a obra da salvação. O Evangelho de João nos mostra que a obra da salvação é uma providência de Deus para salvar o ser humano de uma condenação, porque a salvação, o termo salvação, tem esse sentido. Observando no original, tanto no hebraico como na língua grega do Novo Testamento, a palavra sotéria, que é salvação, ela dá um sentido de livramento, dá o sentido de tirar alguém de uma condenação, livrar da morte, dá também o sentido de curar as pessoas, e nós somos curados, fomos sarados. A expressão sarados e curados, que são sinônimos, ele nos curou em todos os aspectos. Foi uma cura física e uma cura espiritual. Ele nos cura literalmente de enfermidade, mas a parte mais excelente é quando ele cura da enfermidade espiritual, a enfermidade da alma, que leva a pessoa à perdição eterna, que leva a pessoa à morte eterna. E para isso é preciso que existisse um Salvador. O Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único. Não existe outro que leve alguém a Deus. O único caminho é Jesus. Nenhum outro nome é dado em cima no céu ou embaixo na terra pelo qual devamos ser salvos. É o que diz a palavra de Deus. A exclusividade da salvação em Cristo Jesus. A exclusividade de Cristo nesse processo é algo claríssimo nas indeléveis páginas da Bíblia Sagrada. Ele é o único mediador, o único elo entre Deus e os homens. Então não existe nenhum outro mediador, nenhuma outra medianeira, porque somente Ele. Quando Ele disse: eu sou o caminho, Ele não falou Ele mostrou que era exclusivo. Quando Ele usa a expressão ego, odós, emi, Ele está dizendo: eu sou o caminho. Eu, somente eu, apenas eu. Essa expressão ego, não era preciso, isso é uma ênfase. Quando ele diz eu mesmo,
sou o caminho. Ele está mostrando a exclusividade dele como Salvador único. Então diz aqui a lição de forma textual: a obra de salvação tem como base a entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o preço do pecado. Jesus é o nosso Salvador, como bem expressa o termo grego soter. Soter quer dizer o Salvador, conforme nós já explicamos anteriormente, é uma salvação plena. É uma salvação completa, uma salvação ampla, porque ele salvou corpo, alma e espírito. E essa salvação, ela tem efeito retroativo. É bom reforçar, é bom frisar. As pessoas do Velho Testamento foram salvas, sabe por quem? Por Cristo. Quem salvou? A fé deles. E creu Abraão em Deus, e isto lhe foi imputado por justiça, logo é a fé. A graça de Deus sempre foi manifesta em todos os momentos. Nós, para fim didático, nós dividimos a época da graça, a época da lei, mas durante a lei existia a graça. Parece uma redundância, parece um contrassenso, né? No ponto de vista de algumas pessoas, mas sempre a graça se manifestou em função, em relação ao ser humano. Então, na sequência de diletos, nós vimos justamente que o Senhor Jesus Cristo é o único Salvador, memorizamos isso, o único Senhor, o único instrumento, o único veículo que nos leva a Deus. E reforço também que essa promessa, feita desde o Velho Testamento, é uma promessa condicional, porque é preciso crer, tem que aceitar, a graça é oferecida, as pessoas são levadas a Cristo por Deus, o Espírito Santo leva as pessoas a Cristo, mas as pessoas têm o direito de aceitar ou rejeitar. Não são robôs e ninguém é levado à força. Há uma liberdade de escolha para o ser humano. Então, a natureza da promessa da salvação. A salvação, ela abrange um processo, ou tem algumas obras, alguns aspectos que envolve esse aspecto, esse termo, que é a justificação, a regeneração, a santificação e a glorificação. Esses elementos estão inseridos no processo de salvação. A justificação é o ato de declarar alguém justo. Não é que o homem seja justo, foi Deus quem declarou justo. Quando foi que ele declarou o homem justo? A partir do momento que ele entregou-se no Calvário, numa obra que nós chamamos de morte vicária, que é a mesma coisa que morte substituta. Ele assumiu o nosso lugar, assumiu os nossos pecados, assumiu os nossos erros, pagou com o seu sangue a declaração mais excelente, mais enfática, mais bela que o Senhor pronunciou lá no Calvário, foi justamente quando ele disse que a obra foi paga. A palavra que ele usou lá no hebraico, neshilem, ao pé da letra é foi pago. A nossa tradução diz está consumado. Na versão grega do Novo Testamento, a palavra está tetelestai. Então, essa expressão significa realmente foi pago, ou seja, completou a obra, ele pagou por nós. Ele pagou o preço, a salvação teve um preço. E não foi o sangue de animal, porque no Velho Testamento, quando se oferecia o sacrifício de animais, nós vimos ali o homem fazendo sacrifício a Deus.
Isso era simbologia. Mas no Calvário, nós encontramos Deus fazendo sacrifício pelo homem. Isto é real. Esta é a realidade. Então nós encontramos a justificação desse aspecto. Então, a partir de então, o ser humano foi declarado justo diante de Deus. É como se ele não tivesse pecado, anulou, como diz o apóstolo Paulo lá em Gálatas, a cédula que era contra nós, ele cravou no madeiro. Então todas as nossas culpas, todos os nossos pecados foram absolvidos pelo Senhor Jesus Cristo. Ele assumiu essa culpa. A partir de então, outro processo é a regeneração. A partir do momento que o ser humano reconhece isso, porque ele precisa aceitar esse sacrifício, ele precisa reconhecer tal sacrifício. Quando ele o faz, Deus o transforma em um novo ser, em uma nova criatura. E é uma transformação plena. Deus, ele salva corpo, alma e espírito. A salvação é completa. O nosso corpo foi salvo também. Vou já explicar quando é que o nosso corpo será salvo. Observe, na regeneração há uma nova geração, como o nome diz. Regenerar quer dizer gerar de novo. É por isso que dizemos que somos novas criaturas. O apóstolo Pedro falou isso, gerado outra vez. Não da semente corruptível, mas da semente incorruptível. Então, a nova geração. O que foi gerado de novo? O espírito, o nosso espírito. O corpo ainda não. O corpo permanece corruptível, mas o espírito é incorruptível. É por isso que há esse conflito. Natureza pecaminosa com um ser humano recriado, um espírito recriado. Há um conflito. Até o nosso estado de glorificação vai haver esse conflito, sim. E em seguida a santificação. Santificar aí quer dizer separar, escolher, ficar em destaque para alguém. Santificou, nesse sentido. Então, todas as pessoas, ao aceitar a Jesus, ao aceitar essa obra salvífica, eles são santificados. Agora, a santificação em si é um processo linear, ela é gradativa, é uma sequência. À medida que nós vamos tomando conhecimento e tendo mais experiência com Deus, então, a santificação vai crescendo, vai melhorando. A tendência é chegar a uma perfeição, que chegaremos quando nós chegarmos ao outro estágio, que é a glorificação. É aí que vem a salvação do corpo, no estado de glorificação. Quando isso vai acontecer? No arrebatamento. Quando a igreja for arrebatada, os crentes salvos em Cristo serão transformados de um corpo corruptível a um corpo incorruptível, a um corpo glorioso, a um corpo perfeito, porque nesse corpo corruptível, que ainda não foi salvo, lembre-se que a salvação ela só é completa, plenamente completa na glorificação. No momento ele salvou a nossa alma, o nosso espírito. É por isso que nós chamamos de nova criatura, quando ele nos dá um novo espírito, porque Deus, ele não remenda, ele não reforma, ele não conserta, ele desmancha e faz outro. Ele desmanchou o velho homem e fez uma nova criatura. É por isso que o crente salvo, ele começa a pensar diferente e a agir diferente, porque realmente ele é uma nova criatura quando na realidade ele nasce de novo.
Então nós encontramos esses quatro aspectos da salvação, essas quatro naturezas, que é a justificação, a regeneração, a santificação e a glorificação, que é a parte final. E no item 3, nós encontramos promessa e perseverança na salvação. A base da promessa da salvação é Cristo. Isso nós já observamos. Agora, nós podemos analisar o seguinte. Primeiro, a base da promessa da salvação, Cristo, é essa base. Deus nos fez uma promessa e toda essa promessa está em Cristo. E foi Ele quem concretizou, quem realizou essa promessa. E o subitem 12 diz, a apostasia individual. Por quê? Porque quando eu disse que a salvação, ou melhor, a promessa de salvação, ela é condicional, porque as pessoas elas podem rejeitar. Existe a apostasia individual. E o escritor, ele fala justamente isso aqui. Nas escrituras também encontramos uma grande advertência concernente à promessa da salvação. A Bíblia nos mostra que a salvação não é incondicional, pois as pessoas podem resisti-la. E também mostra que os que a receberam experimentaram o amor e o perdão de Deus, podem romper esse relacionamento. Logo, não é algo incondicional. E no terceiro aspecto, a promessa e a segurança da salvação. A segurança está em Cristo. Então também nos traz uma consoladora certeza, aquela mesmo que o apóstolo Paulo escreveu: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque ali está seguro. Mas enquanto nós estivermos com essa natureza pecaminosa, com esse corpo corruptível, há a possibilidade da perda sim. Então que esta lição, diletos irmãos, caros alunos, colegas professores, espero que ela nos traga, uma excelente motivação para termos uma vida digna, uma vida fiel diante de Deus, buscar cada vez mais a santificação, obedecer a sua palavra ou a lei, conforme nós aprendemos na lição passada, a lei moral, os 10 mandamentos permanecem válidos, porque ele está em todo o Novo Testamento, não está condensado em uma única página, como nós encontramos lá em Deuteronômio, mas os 10 mandamentos se encontram em todo o Novo Testamento e é preciso que a gente tenha observado e tenhamos cuidado para que estejamos fiéis até o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Deus vos abençoe e que a graça de Deus, a sua misericórdia, se faça presente em nossas vidas. Até a próxima aula.